Vem comigo para o quadro, meu querido aluno, porque agora eu trato contigo sobre princípio da legalidade. Um baita princípio para que você leve para o resto da sua vida. Como assim, professor? Vou ter que estudar o resto da minha vida? Sim. A partir do momento que você fez a escolha de se tornar um agente público, princípio da legalidade vai ter que ser o seu melhor amigo na vida pública. Por quê, professor? Porque a ideia de atuação da administração pública, ela só é permitida quando houver expressa previsão legal. Cuidado, porque princípio da legalidade, ele existe em vários outros ramos do direito. Eu falo em legalidade lá no direito penal, eu falo em legalidade lá no direito tributário, eu falo em legalidade pro particular e eu falo legalidade para a administração pública. Então, a partir de agora, você vai entender como este princípio, que aparece em vários outros ramos do direito, deve ser analisado sob a perspectiva do direito administrativo, tá bom? E para que você possa compreender essa ideia, a gente vai traçar um paralelo aqui. O princípio da legalidade, ele pode ser analisado tanto sob a perspectiva do particular, quanto sob a perspectiva da administração pública, beleza? O princípio é o mesmo, professor. A gente vai ver que para o particular até tem uma nomenclatura especial aí, tá? Só que a ideia, mesmo se tratando do mesmo princípio, a mesma nomenclatura, melhor dizendo, nós vamos ver que o princípio da legalidade para o particular, ele é interpretado de uma forma e para a administração pública de outra. Fechou, professor? O princípio da legalidade, ele aparece lá no texto constitucional em relação ao particular no artigo 5º. Artigo 5º, inciso 2º. Artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, que diz mais ou menos assim: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude da lei. Nossa, professor, que bonito esse conceito. O que isso significa? Eu, Tiago Vidal, particular, olho para esse dispositivo constitucional, como que eu vou interpretar ele? A legalidade para o particular significa dizer, em outras palavras, que o particular pode fazer tudo, desde que aquela conduta não seja proibida por lei. Perceba, a ideia de legalidade para o particular, ela é extremamente ampla. Ah, professor, mas eu tenho um monte de leis, eu tenho um monte de regulamento, de decreto, né? Sempre tenho que andar na linha, tá? Obviamente, né? Se tratando de um Estado democrático de direito, você não pode fazer tudo aquilo que você quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Até porque você não vive sozinho, uma ilha, você não é um ermitão, você vive em uma sociedade, uma coletividade. Então existem regras mínimas para o bom convívio em sociedade. Beleza, professor. Então significa dizer que se eu quiser chegar na minha casa, tá, ligar o chuveiro lá e entrar com roupa e tudo, vou tomar banho de roupa, professor. Eu posso tomar banho de roupa dentro da minha casa? Você vai olhar para o sistema jurídico brasileiro e falar, ó, não tem nenhuma lei que me proíba tomar banho de roupa em casa. Você pode tomar banho pelado na sua casa. Opa, normalmente, né, professor, a gente faz isso. Na sua casa são suas regras. Se você não quiser tomar banho, ficar uma semana, tá frio, professor, né? Não gosto de tomar banho, né? Ficar uma semana, você pode? Pode. Legalidade para o particular significa, é sinônimo de autonomia de vontade. Você faz tudo aquilo que der na sua cabeça, desde que essa situação não infrinja direitos alheios. Ah, professor, então eu tenho uma liberdade muito grande. A ideia de legalidade particular, que está lá no artigo 5º, inciso 2º, ela significa o quê? Autonomia, autonomia de vontade. De vontade. Beleza, então se eu quiser tomar banho
com roupa dentro de casa? Eu posso? Pode. Tem alguma lei que proíba você fazer isso? Não. Ah, mas então eu posso tomar banho sem roupa fora de casa, no meio da rua? Opa! Aí muda. A autonomia de vontade, ela encontra limite na lei. Perfeito? Se você sair correndo pelado de casa para tomar banho no meio da rua, tem uma lei que proíbe essa conduta. Então a ideia é que você possa fazer tudo aquilo desde que a lei não proíba. Fechou, professor. Legal. Só que muda a aplicação, a acepção do princípio da legalidade para a administração pública. O princípio da legalidade para a administração pública, ele está disposto lá no artigo 37, caput da Constituição. Caput da Constituição Federal de 1988. Legal? Esse artigo aqui, ele trata dos princípios constitucionais. O primeiro princípio que aparece lá é justamente o princípio da legalidade. Tá, professor, mas o que muda então em relação à administração pública? A legalidade para a administração pública, ela deve ser analisada de uma forma muito mais restritiva. Por quê? A administração pública só pode fazer alguma coisa desde que houver expressa previsão legal. Cuidado! Em um primeiro momento, você pode falar a mesma coisa que o particular, professor. Negativo. Se liga só, a administração pública, a ideia de legalidade para a administração pública, ela deve ser analisada sob uma perspectiva restritiva, beleza? É a chamada legalidade em sentido estrito. Isso significa o que, professor? Só faz se houver expressa previsão legal. Expressa previsão legal. Expressa previsão legal. Quer ver só como você nunca mais confunde legalidade do particular com legalidade da administração? Se coloca no lugar do particular. Beleza, professor, já entendi que legalidade eu posso fazer tudo desde que não haja uma lei proibindo. Beleza, fechou. Se não tem lei, professor, vamos imaginar que não tivesse nenhuma lei falando sobre tomar banho pelado na rua. Beleza? Não tem uma norma proibindo. Você pode fazer? Opa! Particular faz tudo aquilo que não é proibido. Se não tem lei que proíbe, eu faço. Eu não tenho uma lei. Para o particular, faz tudo aquilo que ele quiser. Beleza? Só que para a administração pública é diferente. Perceba, se eu não tiver uma lei, vamos supor que eu não tenho uma lei de licitações e contratos, a administração pública pode licitar? Ah, professor, ela só faz se houver expressa previsão legal. Se não tem lei, a administração não faz nada. Perfeito? É diferente do particular. Não tem lei, não proíbe, eu faço. Já para a administração pública, não. Então, cuidado. Perceba, a legalidade para a administração pública, ela tem um sentido restritivo muito maior. Toda e qualquer ação da administração pública deve ser baseada na lei. Se eu não tenho lei, professor, a administração pública não faz nada. É por isso que a gente tem que ter lei de licitações, lei de processo administrativo, lei de improbidade, lei anticorrupção, estatuto do servidor, tem que ter lei. Por quê? Porque a administração pública só pode fazer, só pode agir, só pode praticar as suas atividades, que foram conferidas lá pela Constituição, se tiver expressa previsão legal. Perfeito? Legal, professor. Então, cuidado, tá? O princípio é o mesmo. O princípio da legalidade tem o mesmo nome, só que para o particular é aplicado de uma forma, para a administração pública de outra. Fechou? Isso vai fazer muita diferença, tá? Quando você estuda, por exemplo, o tópico de atos administrativos,
O ato administrativo é a manifestação de vontade. É como a administração pública pratica as suas atividades. Se não tem lei, a administração pública não pratica ato administrativo. Tá? Diante de uma omissão do legislador, do poder legislativo, a administração pública não faz nada. Combinado? Beleza? Espero que você tenha curtido. Um grande abraço e até a próxima.